Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, eu sou assistente social, administradora hospitalar com pós em RH e MBA Economia da Saúde. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E hoje o tema que nos reúne, que faz ser a base da nossa reflexão, é algo muito interessante, muito especial. Memória. Memória como arquivo de êxito ou de fracasso. E nós vamos refletir sobre a memória, sobre as nossas recordações e sobre as nossas lembranças. Mas não vamos estar refletindo, estudando a habilidade de decorar coisas ou assuntos. Nós vamos estar atentos o quanto que a memória pode influenciar a nossa vida. E assim, nós lembramos que a memória nos remete inquestionavelmente ao passado. Portanto, vai ser uma reflexão, um estudo estabelecendo essas duas questões, memória e o nosso passado. Por isso o tema é memória como arquivo. E o que é mais importante? Passado, presente ou futuro? E nós vamos demonstrar aqui no gráfico para a gente poder estar estudando qual deles é o mais importante. Se o passado, se o presente ou se o futuro. Então nós vamos demonstrar aqui, né? Os três momentos da nossa vida. Aqui nós temos o passado, tá? Aqui é o passado. Aqui é o nosso presente. E aqui o nosso futuro. Se você respondeu que o certo, que o mais importante é o presente, você não está totalmente errado, não. Porque o presente é onde se encontram todas as nossas modificações. Aqui é que ficam todas as nossas modificações. É também aqui que está atrelado todo o nosso empenho, todo o nosso desenvolvimento na busca do sucesso. E é aqui, no presente, que nós conseguimos as tão desejadas mudanças pessoais, principalmente. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um passado, que também é importante. E aqui nós temos, por exemplo, nós temos os nossos filhos, né? Então aqui a gente lembra, nesse momento, nós lembramos do dia que você ficou sabendo que estava grávida, no dia que o bebê nasceu, quando esse nosso filho falou a primeira palavra, quando ele foi para a escola. Olha cada momento importante que está lá no nosso passado. E até aqueles momentos em que o filho conseguiu o seu diploma, o seu casamento, está tudo aqui, ó, registrado no passado. Aqui no passado também nós temos os nossos conhecimentos. E você começa a recordar desde primeira escola que você frequentou, os cursos que você selecionou como prioridades para você, e você, inclusive, aquelas viagens culturais. Está tudo aqui no passado, o nosso arquivo de conhecimentos. E nós temos também aqui, dentro do passado, algo muito importante, que seriam os nossos relacionamentos. Os relacionamentos com os pais, o relacionamento com os irmãos, os relacionamentos com os namorados, os maridos, os companheiros. Então, veja quanta coisa boa nós temos aqui no passado. Mas, digamos assim, que de repente esse passado deixasse de existir, né? Como é que seria? Esses filhos passariam a ser nossos desconhecidos, porque não existe mais no passado, tá? Se o passado deixasse de existir, não existiria mais. Aquele nosso conhecimento
todo, todos os anos de aprendizado, também estaria sem acesso. Nós não teríamos como acessar mais esse conhecimento. E também os nossos relacionamentos. Mas, ainda bem, o nosso passado não sai de rota. Ele continua presente. Ele continua todos esses momentos felizes, eles estão presentes lá no passado, lá na nossa memória do passado. Mas nós temos algo a acrescentar. Como as coisas boas no passado não são esquecidas, nós também temos algo aqui que a gente tem que considerar. Aqueles momentos de muito medo. Sabe aquelas situações onde nós somos provocados com medos? A gente teve medo, mas um medo assim incrível. Ele está reservado aqui, ele está aqui no passado também. Sabe aqueles traumas? Os nossos traumas, os nossos tropeços, eles estão aqui arquivados. Eles ficam aqui. As nossas humilhações, eles também estão aqui. Então, nós temos que considerar que as coisas ruins também se encontram no passado. Não somente as coisas boas, mas as coisas ruins e aquilo também que nos dá medo também se encontra gravado no passado. E o futuro, o nosso futuro, ainda não existe, tá? Ele não existe, porque ele está sendo construído aqui, ó, no presente. Então, o futuro não existe. Mas é uma coisa mais importante ainda, além de considerar que passado, presente e futuro são importantíssimos para nós, os três são importantíssimos, por quê? Porque no passado é tudo o que nós somos, é aqui que está toda a nossa história, é o que nós somos. No presente está aqui toda a nossa força, todo o nosso crescimento, todo o nosso desenvolvimento se encontra aqui no presente. E o futuro é um impulso para nós vencermos. Aqui então está no futuro o impulso que nós encontramos no presente para vencer. Então, repetindo, presente, passado e futuro são memórias importantes para todos nós. Desta forma, nós começamos a entender que esses elementos eles se completam. Ao questionar o que é mais importante, o passado, o presente, o futuro, nós vamos chegar a entender que eles são elementos que estão um vinculados ao outro. É difícil separá-los e prosseguem influenciando uns aos outros. Até porque a ciência psicológica diz que o presente, para se tornar passado, demora 3 segundos. Ou seja, você faz algo agora, em 3 segundos ele já não é mais presente, é passado. Quem está assistindo o nosso vídeo desde o começo, começou a assistir lá do passado. Desta forma, assim como o presente, a Jo colocou aqui que ele é a oportunidade de crescimento, nós podemos imaginar que o crescimento nos remete à lembrança de uma planta. A planta cresce no presente, mas as suas raízes vão estar sempre aqui no passado. Ok. Será que o passado passa? Esta é uma pergunta que muitos de nós fazemos constantemente para cada um de nós. Mas nós temos que refletir e estudar que o passado, passando ou não passando, nós temos que considerar que nós somos influenciados constantemente pelo passado. Porque quando nós somos felizes no passado, nós encontramos prazer no presente. E quando nós temos aqui traumas, problemas, conflitos, nós também vamos sentir aqui no presente algumas limitações.
e que nós vamos exemplificar com algumas histórias, onde evidenciam claramente a presença do passado. Uma certa história é a seguinte: quando o garotinho, 3 anos, 4 anos, morava num sobrado. E esse garotinho estava lá no primeiro andar, né? Na parte de cima, e de repente ele escorregou, caiu, levou um baita susto. Os pais ficaram preocupadíssimos, ele precisou ser socorrido, chorou muito, foi levado para o hospital, fez uma sutura na testa, que fez um roxo no seu queixo, apertou um dos dedinhos. Então realmente foi um assunto assim que trouxe muitas dores para o pequeno garoto que morava no sobrado. E agora, e hoje, olha como está. Passando-se alguns anos, na verdade muitos anos, e ele, hoje adulto, nem sequer se lembra deste acontecimento isoladamente infeliz. Porém, mesmo sem lembrar de nada, ele guarda como adulto algumas impressões. E toda vez que ele tem que estar no lugar alto, que ele tem que estar em evidência, ele sente um mal-estar. Ele até diz para todo mundo que ele nunca gostou de altura e ele nem sequer faz ideia de onde que veio isso. E nós temos uma outra situação para nós, para este momento, para esta reflexão. É aquele garotinho também, ou uma garotinha, que estava aguardando as férias. E as férias escolares chegaram e a família toda viajou para o litoral. Alugaram um apartamento, foram para o litoral e o menino e a garota ficaram assim deslumbrados com o mar, porque eles não conheciam ainda o mar. Ficaram deslumbrados com a areia, com o barulho das ondas, com o cheiro do mar. Ele realmente estava aproveitando demais, tanto o garoto como a sua irmãzinha. Mas também tiveram assim alguns momentos onde eles conheceram outras crianças, jogaram com os pais, nadaram ali nas proximidades da praia. E um dia, né, numa tarde, esse garoto foi nadar um pouquinho mais longe e com os amigos e também com o pai. E sem querer, ele foi puxado pela maré, ele foi puxado pela onda e quase se afogou. Ele teve assim um susto tremendo também, ele ficou sem poder respirar, ficou se debatendo, mas o pai e os amigos conseguiram salvá-lo. Atualmente, muitos anos se passaram. Da mesma forma, um adulto. E se alguém perguntasse para ele desse fato, talvez ele nem se lembraria. Mas o fato é que hoje, adulto, ele simplesmente não gosta de água. Tem medo de nadar. Fica longe de rios e lagos e não faz a menor ideia de onde veio isso. Conclusão. Nós temos que entender que nem sempre o passado passa. Muitas vezes ele fica existindo dentro de nós, nos influenciando, e quando nós falamos, isso aqui é coisa do passado, é melhor dar mais atenção para isso, porque o passado pode, presentemente, estar influenciando você mais do que você pensa. Como o nosso subconsciente organiza as lembranças. Você já reparou que muitas vezes nós queremos lembrar determinada situação, determinada coisa, determinado acontecimento e a gente esquece, nós não conseguimos lembrar. O contrário também acontece. Às vezes você passou por uma situação, por uma condição que você gostaria muito de esquecer, mas muito mesmo, gostaria de esquecer para sempre. Mas você lembra, inclusive aquela situação, ela está viva na sua cabeça. Ela permanece ali na sua cabeça o tempo todo te martelando. Então é importante nós refletirmos que
Quando nós temos algumas memórias, algumas lembranças, elas são guardadas pela ordem de emoção quando nós a estamos sentindo. Por exemplo, quando você tem um acontecimento onde você coloca uma emoção positiva, você coloca muita emoção naquilo, isso fica vivo na sua memória, fica vivo na sua lembrança. Mas quando tem um outro acontecimento onde você não coloca emoção, ou se coloca emoção, coloca muito pouco, esta situação, este acontecimento, ele fica lá na recordação muito distante, quase que esquecida. E para exemplificar bem esta situação, do quanto nós colocamos emoção numa situação ou na outra, nós vamos narrar uma história interessante para vocês. Uma certa família também se preparava para as férias, né? As férias de verão. E se prepararam até que, assim, bem cedo. Tipo setembro, outubro, os pais já estavam providenciando o hotel onde eles iriam ficar, a praia onde eles estavam desejando conhecer, todos os detalhes da bagagem. E passou outubro, novembro, dezembro e a família toda adorou realmente essa preparação para a viagem. Foram 4 até 5 meses muito agitados, cheio de detalhes e todo mundo feliz com o preparo das viagens, das férias de verão. Até que chega o Natal, passamos pelo Réveillon e chega janeiro. Afinal, chega as férias de verão e lá vai a família para a praia. Eles se acomodam num hotel maravilhoso. É um hotel, não era super chique, mas era um hotel extremamente confortável, na beira do mar, de frente para o mar, né? Eles tiveram 15, eles reservaram esse hotel por 15 dias e tiveram um período excepcional. Eles não passaram nenhum dia por chuva, muito menos céu nublado. Pegaram sol todos os dias, foram ao shopping, foram ao cinema, visitaram alguns restaurantes, mas no último dia, na última noite, que eles estavam já com as malas arrumadas, a família toda resolveu ir para o supermercado para comprar algumas guloseimas para que eles pudessem estar com tudo isso no carro na volta para casa. Mas saindo do supermercado, depois da compra feita, eles batem o carro. Voltam para casa, né? Segunda-feira ele nem vai trabalhar, né? Ele foi providenciar a arrumação do carro, foi para uma oficina. Na terça-feira volta para o trabalho e alguém lhe pergunta: e aí, como é que foram as férias? Puxa vida, bati o carro, você nem imagina. E ele nem percebe que eles tiveram 14 dias de êxito e 1 de problema. Mas como a memória automaticamente registra tudo por ordem de emoção, aquele acontecimento que guardou, que gerou maior emoção, é o que fica mais vivo na memória. E ele acaba falando disso várias vezes, percebendo ou não, querendo ou não. Aquilo que mais lhe causa emoção, sejam emoções positivas, sejam emoções negativas, pouco importa. Mas aquilo que mais acumulou e gerou emoção vai ficar vivo na memória e vai sair com maior facilidade. A importância de jogar conversa fora. Todos nós, ou a grande maioria das pessoas, gostam de conversar, gostam de jogar conversa fora, gostam de bater papo, gostam da conversa informal. E nessa fala tranquila, informal, nós temos algo interessantíssimo para a gente observar. É que nesse momento onde nós estamos
tranquilos, desinteressados, inclusive até com o próprio assunto, é que nós começamos a ter uma visão do que nós somos verdadeiramente. Na conversa informal ou aquela conversa fiada que acontece em qualquer canto, sem nenhum tipo de preparo, nós expomos aquilo que está mais vivo na nossa memória, que acumulou e que está sendo cultivado como alvo de emoção. É simples. Você chega para alguém e pergunta aí, como vai? Tudo bem? E muitas vezes a pessoa começa dizendo assim, a coisa está muito difícil, está cada vez piorando mais, esse ano aqui está ruim, ano que vem vai ser pior ainda. Aí você já começa a ter uma noção que, sem pensar, de maneira informal, ele vai expondo e mostrando para você, e se for um bom observador para ele mesmo, como é que estão os seus arquivos de memória. Tem mais coisas positivas ou mais coisas negativas. O contrário daquele que você pergunta da mesma forma, como você vai, tudo bem? E ele responde, sim, vou bem, cada vez melhor, tenho problemas, mas tudo está se resolvendo, tudo passa. Então você percebe que mesmo experimentando as mesmas dificuldades que todo mundo experimenta, neste caso, quando ele está jogando conversa fora, fica evidente para ele e para os demais que os seus arquivos de memória estão condensando mais memórias positivas, coisas agradáveis, do que outras. Agora nós temos que reparar o seguinte, quando nós falamos que nós estamos construindo o nosso futuro aqui no presente, observa bem como é que está sendo a visão de vocês. Como é que vocês estão preparando o seu futuro? Se está preparando o seu futuro para sucesso, para vencer, para ser o melhor, ou se você está preparando o seu futuro para fracasso, para insucesso. Então nós precisamos estar sempre atentos com isso, porque se no presente nós construímos o futuro, nós precisamos estar com essa atenção 100% voltados para isso. Porque o autolíder, aquela pessoa que tem a autoliderança em si próprio, ele não gosta muito de conversa fiada, não. Ele não gosta muito de jogar papo fora, porque mesmo quando ele está nessa conversa informal, ele está sempre se observando, ele está sempre vendo como é que ele está se portando. E ele está no seu autoconhecimento constante. Porque se ele encontrar algum problema, algum empecilho, algo para ser reformado, ele vai buscar a sua reforma pessoal, com certeza. Desta forma, fica claro que para quem está desenvolvendo a habilidade da autoliderança não existe conversa à toa. Sempre as nossas conversas, os nossos pronunciamentos, as nossas expressões, as nossas opiniões vão estar expressando e tratando, construindo um mapa de como está a nossa estrutura íntima. E conhecer isso é fundamental para saber conduzir a própria vida. É urgente, amigos, é muito urgente entrar em paz com o nosso passado. Mas como entrar em paz com o nosso passado se lá estão as situações tristes, as situações traumáticas, as situações que nós gostaríamos de esquecer, inclusive, e, quiçá, nunca termos vivido? Então, entrar em paz com seu passado é urgente nós sabermos como fazer. E automaticamente a primeira impressão que as pessoas têm é assim, mas como é possível? O passado já foi, eu não tenho mais acesso nenhum a ele, como é que eu posso fazer qualquer tipo de alteração lá? E nós podemos, na verdade, estar depositando valores e emoções novas em arquivos velhos. Por exemplo, lembrando que tudo que você é no presente, você deve ao seu passado. É lá que foi construída toda a sua estrutura. É lá que foi construído a sua integralidade, como você verdadeiramente é, tudo que você tem de bom, aquilo que você pensa, as relações que você fez, nós devemos tudo ao passado. E assim, devemos sempre falar com muito carinho, com muito cuidado do nosso próprio passado. É verdade
que o tempo não volta, mas eu posso estar hoje, no presente, colocando emoções novas em fatos velhos. Podemos, no presente, estar colocando uma nova visão, dar um outro significado para os mesmos acontecimentos que ficaram lá no passado. E como já aprendemos, nem sempre o passado passa. Então a nossa postura de hoje pode ressignificar aquilo que aconteceu no passado. Isso, e para bem exemplificar esta situação, nós vamos estar narrando um certo acontecimento. Uma criança foi criada sem o pai. A mãe que tomava conta de tudo, né? E ela que coordenava as finanças, ela que coordenava a educação dos filhos, ela que era realmente o chefe da casa. E isso fez com que essa criança fosse muito triste, mas muito triste. Passaram-se alguns anos e vamos buscar como é que essa criança, que agora é um adulto, pode ficar em paz com esse passado que lhe deixou muito triste enquanto criança. Ele pode relatar desta forma: eu, quando era criança, meu pai nos abandonou. Minha mãe que assumiu toda a liderança da casa, ela que assumiu todos os compromissos, ela nos orientava, ela era responsável em estar colocando comida dentro de casa, pagando aluguel, mas tudo isso foi favorável para o meu amadurecimento. Se eu for comparar com os meus amigos, eu amadureci muito mais rápido do que eles. Com todos esses problemas, nós conseguimos ter uma família unida. Nós, os 3 irmãos e minha mãe, sempre tivemos um lema: unidos para sempre. E creiam, somos felizes. A mesma coisa acontece visualizando uma determinada pessoa que na sua infância ou juventude, pouco importa, passou fome. É uma questão de exemplo. Ele passou fome durante muito tempo e isso certamente lhe deixou marcas no presente, vindas do passado. Fez com que ele viesse com alguns apontamentos negativos. E a pergunta é a mesma: como é que ficamos em paz com um histórico desse, com um passado triste desse? E a técnica vai ser a mesma. Todas as vezes que você for falar ou pensar nesse assunto, coloque valores novos nos fatos velhos. Em vez de falar assim: eu sofri muito com a fome na infância ou na juventude, diga: eu sofri muito com a fome na juventude ou na infância, mas aprendi muito. Hoje dou valor especial a cada alimento, a cada conquista. Hoje eu não posso de maneira nenhuma ver alimentos desperdiçados. Isso tem um grau de valor muito maior por mim. Ou seja, nós, por um lado, vemos algo negativo, mas depositamos algo positivo em cima. A experiência da fome já não trouxe mais apenas coisas ruins, mas nos deu uma visão de aproveitamento e de gratidão por toda a vida. E nós vamos para mais uma situação. Uma família, os pais, mais 6 filhos, moravam numa grande fazenda. Uma fazenda muito boa, uma fazenda muito bem estruturada, né? Uma fazenda onde ali estava concretizado o futuro da família, o futuro dos pais e o futuro dos 6 filhos. Estavam sedimentados ali sonhos, metas, prazos e objetivos de vida. Porém, eles tiveram um incidente, passaram por um incêndio devastador, um incêndio que realmente trouxe prejuízos em todos os sentidos. Além de perderem o imóvel, a residência, a casa dos colonos, perderam todos os veículos, todos os maquinários, perderam todos os documentos e perderam, na realidade, tudo. Só não perderam o melhor de todos, que é a vida de cada ente familiar. Mas, pelo ponto de vista material, eles perderam absolutamente tudo. Tiveram que começar do nada. E num tempo passou 30 anos. 30 anos foram transcorridos e a gente ouve 2 irmãos narrando a mesma história.
Um dos irmãos ficou atrelado lá no passado e fica realmente vivendo somente os problemas que realmente eles perderam, o que é o sofrimento que isso lhes causou, todas os desejos que foram enterrados inicialmente. O irmão ficou lá no passado, ficou lá na situação ruim e não colocou absolutamente nada de novo. O outro irmão, em compensação, fez uma escolha certeira, uma escolha inteligente. Ele pegou o fato velho e colocou nesses acontecimentos velhos, ele colocou emoção, mas emoção novas, emoções positivas. Então quando ele vai falar do incêndio que a família passou e que ele estava junto, ele narra exatamente como eu falei no início, mas ele conclui dizendo que este incêndio trouxe para a família uma união intransponível, trouxe para todos os elementos da família que todos seriam grandes trabalhadores, como de fato eles se tornaram trabalhadores invencíveis, sem preguiça, com uma força interior enorme. Então, o segundo filho, o segundo irmão, ele escolheu emoções novas num fato que não era muito agradável para conseguir ficar em paz com o seu passado. Conclusão: todos nós, sem exceção, temos situações constrangedoras, difíceis, sediadas lá no passado, longe de nós. Mas sempre é possível fazer esse jogo, usar dessa técnica, que não é única, existem outras que nós trataremos em outras oportunidades, mas são maneiras de fazer com que, independente do que passamos, independente do que vivemos no passado, sempre é possível ter uma visão positiva, ter algo novo posto sobre esse acontecimento, de maneira a fazer com que sempre que a gente vá lembrando ou falando dele, não nos esqueçamos que eles ainda podem ser modificados, depositando sobre eles uma nova visão, uma nova versão e aquela que você pode escolher. Organize a sua memória, organize as suas recordações, organize as suas lembranças. Anteriormente, nós vimos que nós conseguimos deixar recordações, lembranças mais vivos, dependendo da emoção que eu coloque naquele fato, naquele acontecimento. E também eu posso deixar por último lugar, lá sem nenhuma prioridade nas minhas lembranças, nas minhas memórias, quando eu não coloco emoção ou quando eu coloco uma emoção de muito pequeno porte. Mas vamos lá para alguns momentos onde nós podemos analisar situações com emoção e situações sem emoção. Geralmente, o que nós fazemos? Nós colocamos emoção em tudo aquilo que é mais grave, mais triste. É o impulso natural. Nós acabamos falando com emoção coisas que não deveriam ser ditas com emoção, até porque elas vão estar sempre em evidência. Meu amigo, você não sabe, eu bati meu carro. Uma outra situação. Eu estava na estação de metrô e fui roubada. Roubaram minha carteira, perdi todos os meus documentos, além de todo o dinheiro que eu tinha. Uma terceira situação. Poxa vida, que chato, a gente fica muito para baixo, a gente fica muito triste. Eu perdi tudo, a minha empresa faliu, eu precisei dispensar os meus funcionários e vender todos os maquinários. E eu estou casada há 30 anos. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Nunca imaginei, amigos, nunca, mas eu estou à porta de um divórcio. Assim, tudo que é negativo, automaticamente nós vamos depositando muita emoção. Ou seja, vai sempre estar vivo na nossa memória. Quando alguém puxa um assunto qualquer, sem relação nenhuma com isso, o nosso primeiro impulso é fazer o quê?
pegar o que está disponível, aquilo que está vivo, aquilo que gerou mais emoção. E de contrapartida, nós fazemos exatamente errado. Coisas boas, importantes, positivas, nós falamos delas para nós ou para os outros, sem nenhum tipo de emoção. Como, por exemplo, nós falamos assim: troquei meu carro. Sendo que o certo seria: comprei meu carro, estou feliz da vida. Outra situação: nasce o seu filho e você vai contar para alguém, você liga e diz: fulano, deixa eu te contar, nasceu meu filho. Enquanto que o adequado seria: olha que coisa mais linda, o nosso filho acabou de nascer. Aí depois de tanto empenho, tanta dedicação para passar no vestibular, finalmente você ou seu filho, alguém que você está acompanhando, passa. E quando nós vamos tratar da questão, alguém diz: e aí, passou no vestibular? Passei sim. Quando na verdade o adequado seria: meu pai, consegui passar no vestibular. E seguindo essa mesma diretriz, todo mundo sabe que conseguir um bom emprego pede muito trabalho e muito empenho. Aí suponhamos que você está desempregada há um bom tempo, andando por aí, batendo de porta em porta, e quando finalmente consegue um emprego, alguém pergunta: e aí, deu certo o emprego? Ah, deu sim, consegui o emprego. Falamos sem nenhum tipo de emoção, enquanto que na realidade o adequado seria: meu Deus, eu consegui aquele emprego que eu tanto precisava. E assim nós vamos aprendendo que nós podemos deixar na nossa memória escolhido o que nós queremos lembrar com maior facilidade, o que nós queremos esquecer com maior empenho. Porque já que coisas negativas, difíceis, ruins, são naturais da vida e acontecem com todo mundo, para que colocar emoção nelas? Se tem que contar, conta, mas como se conta uma coisa corriqueira que acontece com todo mundo. Agora, quando for contar algo novo, positivo, que é bom, que é nobre, que nos coloca à frente, para organizar isso, para escolher que as coisas boas estejam sempre visíveis, fale disso fazendo festa, nem que seja sozinho. Comemore, dê os parabéns a você mesmo, faça festa com o sucesso seu e com o sucesso das outras pessoas. Desta forma, nós vamos escolhendo o que deve estar sempre vivo na nossa lembrança. Em nosso próximo encontro, nosso estudo será sobre limitações mentais, pensamentos condicionados. Um conteúdo que é mais presente na sua vida e na minha, mais do que você pensa. Certamente. Então concluímos o nosso estudo de hoje sobre memória como arquivo de êxito ou de fracasso. Certamente estaremos sempre refletindo sobre nossos arquivos daqui para adiante. Um fato importante para o desenvolvimento daqueles que buscam a autoliderança. Se você achou esse conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Um abraço e até breve. Um grande abraço e fica aqui o nosso agradecimento pela sua atenção e pelo seu carinho. Muito obrigada.